O Daomé, como era chamado antigamente, hoje o Benin, é um conjunto de povos ali na região do Golfo da Guiné, que tem uma importância muito grande para a formação do Brasil e da Bahia. De lá vieram muitos e muitos e muitos escravos. Durante muito tempo ajudaram a formação econômica do Brasil e a formação cultural do Brasil. Depois, já no final da escravidão, tiveram os retornados, muitos escravos que, por várias razões, conseguiram alforria, conseguiram independência econômica e tal, e voltaram para o Benin, voltaram para Daomé, e lá estabeleceram uma cultura já mesclada entre aquilo que havia vindo do Benin para o Brasil e depois misturados aqui com as coisas que encontraram e criaram no Brasil. Voltaram para lá, estabeleceram lá uma civilização nova, com muitas influências brasileiras. É difícil falar da Casa do Benin sem falar da volta de Lina para a Bahia, desse segundo momento de Lina na Bahia. E de 1986 a 1990, praticamente. E foi uma história muito interessante, porque Lina não queria mais saber da Bahia. Depois do período do final dos anos 50, começo dos 60, eu comecei a trabalhar com Lina em 1977, eu trabalhei 15 anos com ela. Ela dizia que a Bahia era uma gaveta fechada na vida dela. Não queria voltar, não queria saber. Lina tinha sido chamada antes, em 80, se não me falha a memória, para fazer uma proposta similar ao do Sesc Pompeia, ou seja, um grande centro de convívio popular no Forte São Pedro, em Salvador. Primeiro, ela tinha essa coisa um pouco dolorida do período em que ela tinha sido alijada do trabalho lá no União. E segundo, ela não quis fazer, conforme ela mesma afirmava, porque tinham deixado construir aquela bateria, aquele corredor de prédios na Vitória, no corredor da Vitória, lado do mar. E ela dizia o seguinte: o forte tinha que ter o mar ainda descortinado na frente, porque esse é o sentido histórico daquele forte belíssimo, estar lá naquele lugar. Foi um pouco estarrecedor, né? A gente mais ou menos parando já o trabalho no Sesc Pompeia e ela não topar. Uma conjunção boa aconteceu porque Mário Kertes, na prefeitura, tendo com Roberto Pinho como secretário de projetos especiais, extraordinário de projetos especiais, e chefe também da Casa Civil, começamos a tramar a volta de Dona Lina. Posso dizer com bastante segurança que foi uma trama, assim, uma trama muito bem montada, para conseguirmos levar a Lina de volta para a Bahia para fazer o trabalho que fez nesses anos, e muito mais se tivesse tido mais condições e mais tempo. E a trama foi que ela se recusava a ir à Bahia, se recusava a trabalhar, convidada várias vezes. Então o Roberto armou uma premiação, o prêmio 2 de julho, falou: vamos trazê-la para a Bahia para receber a comenda 2 de julho. Até aquele momento só tinha sido agraciado com essa comenda Dorival Caymmi. Ela não teve como escapar. Mário Kertes liga para ela, manda um convite formal, muito bonito, e marcamos a ida para a Bahia. Apareceu, por iniciativa da prefeitura, também, ideia do Roberto Pinho, a Casa do Benin. Tratava-se de recuperar um vínculo com aquele trecho do chifre da África, que inclusive aponta, né, na direção da América, faz parte do cabedal cultural, do enorme acervo atuante, vivo, que temos e muito, muito manifesto, presente
acordado na Bahia. E então, para a gente fazer a Casa do Benim, caiu assim como uma mágica, uma ideia formidável. Depois desse ato da entrega, e o prefeito coloca na mão de Lina, além do prêmio, diz: e a cidade está em suas mãos, o centro histórico está em suas mãos. Gostaria de fazer formalmente, em público, o convite para que a senhora nos ajude a recuperar o Centro Histórico de Salvador. Saímos dali, fomos para esse saguão, no próprio Hotel da Bahia, ao lado, abriram uma cortina e tinha uma exposição montada pela Arlete Soares, comandada pela Arlete Soares, ela que tinha feito essa curadoria, do trabalho da Lina nos anos 50. Então foi uma coisa incrível. Aí ela foi ver, meio rememorar e ver, estava Vivaldo Costa Lima, Antônio Risério, tinha Nemésio Salles, tinha o Ali Salomão. A Lina insistia que o importante é conjunto urbano e não obra isolada. Então esse conjunto do Pelourinho deveria ser preservado, mas uma das questões fundamentais para a Lina era manter o quarteirão blocado, o quarteirão fechado, de tal maneira que as fachadas todas dos vários imóveis formam um corredor. Estavam mantendo, já reestabelecendo relações diretas da Bahia, da cidade de Salvador, com o Benim, o governo do Benim. Então a ideia era fazer várias casas, a Casa do Benim, a Casa de Cuba, a Casa de Portugal, Fernando Pessoa, e criando uma certa irmandade com essas casas entre a cidade de Salvador e esses países, esses povos, essas culturas. No final da década de 80, início da década de 90 do século passado, nós, por iniciativa do mundo cultural baiano, do mundo oficial baiano, do mundo intelectual da Bahia, nós criamos a Casa do Benim, em Salvador, e a Casa do Brasil, lá no Benim, em Uidá, no Benim. E essas duas casas têm sido polos de aprimoramento dessa vida cultural intermediada entre Bahia, Benim, Bahia, Brasil. Então, a Casa do Benim tem essa importância. Foi o primeiro projeto feito em pouquíssimo tempo. Eu tenho a impressão que foram 6 meses, no máximo, entre obra e inauguração. E foi escolhida essa casa, onde está hoje a Casa do Benim, embaixo, no Pelourinho. Uma casa que tinha sido reformada alguns anos antes, tinha sofrido um incêndio. É a ponta do Pelourinho, o lado mais baixo, onde o triângulo do Pelourinho se fecha, né? É quase que o fecho mesmo, né? Como lá em cima está a atual Casa Jorge Amado, etc. Quer dizer, numa casa que tem um vão pequeno, não é? Um vão de, imagino que 6 metros, não me lembro exatamente, mas botaram ainda uma coluna para dividir esse vão. Uma coisa absurda. E que demolir seria um trabalho muito, muito grande, seria um absurdo, né? Naquele momento, entrar e demolir uma estrutura de concreto era capaz da casa cair inteira junto. Foi o primeiro desafio, trabalhar num casarão antigo, muito bonito, uma presença fortíssima na paisagem do centro histórico, no Pelourinho. Essa ideia de quem fez a reforma anterior estabelecia uma escada transversal no meio. Não estava executada, mas estava nos desenhos. No meio, quebrando o imóvel em 2 lados, né? Criando uma circulação até com uma certa lógica, dependendo de qual uso fosse ter. E a Lina inverteu e criou uma linha reta de escada, né? Uma sequência única que a cada andar parava e descortinava um salão sempre inteiro, de frente para aquelas janelas. E o vazio, exatamente, que aponta para o Pelourinho, um vazio grande que pegasse todos os andares e só uma passarela, um passeio, né, que acessava as várias janelas para que elas pudessem ser abertas e continuar funcionando. Dessa leitura do espaço, né,
resultante desse espaço que estava lá é que nasce aquela escada que vai subindo e perpassando aquela parede. Nós descascamos o paredão de baixo para descobrir um pouquinho que restava do muro de terra e tijolo e pedra, aquela mistura toda que está ali descascada no térreo da casa do Benim. E aí, então foi uma experiência fantástica, foi o grande projeto piloto desses 4 anos da segunda etapa de Lina na Bahia. E tinha esse terreno ao lado que daria para ocupar. Só tinha a ruína daquela casa ao lado, só a fachada, não era nem ruína, só tinha a fachada, e o quintal, que não tinha nada. Não tinha nenhum coqueiro, como tem lá hoje, nada. Os 2 imóveis adjacentes também tinham sido incendiados. Acho que da mesma vez, ou das várias vezes que esses conjuntos pegaram fogo. Para lá foi, então, proposto que se fizesse a residência de um representante, e a Lina propôs também, como sempre fazia, a ideia de instalar um restaurante. Ela sempre disse, né, onde tem comes e bebes vai ter gente. E é uma maneira dessas relações culturais se intensificarem sem esse ranço erudito da palavra cultural, e sim como a verdadeira essência da cultura, que quer dizer como somos. Essas ideias todas que ela já vinha batalhando desde o MASP, foi assim no União também, de ter movimento, ter vida. Então aí a experiência foi bastante completa, porque a ideia foi já ligar com a tecnologia, com a alta tecnologia do concreto da argamassa armada, né, pré-moldada, do Lelé, que seria uma solução para todo o centro histórico, ou seja, íamos recuperando ruínas, fazendo uma medição do que daria para conservar, do que não dava mais para conservar, e entraríamos com a argamassa armada, com a tecnologia de ponta, para refazer todo o centro de Salvador no final dos anos 80, começo dos anos 90. A ideia era essa. Então, foi refeito os pórticos, na medida do possível em que foi restaurado das ruínas antigas, e você passa como se estivesse entrando numa casa antiga, né? Só que quando você olha ao contrário, que você passou, você vê uma fachada absolutamente moderna, que é o elemento pré-fabricado pelo Lelé, pela FAEC. Então ali foi o piloto. Deixamos a fachada da casa ao lado, que era uma casa para hospedar o representante do Benim, uma espécie de embaixador cultural, mas deixamos aquela entrada como se fosse uma grande boca que daria num quintal. E esse quintal, mais uma vez, a casa do Benim é pioneira nesse ideário que estava todo colocado, ideário do ponto de vista urbanístico, arquitetônico, para o centro histórico. Porque esse quintal é o fundo de lote, é o fundo de quadra, que no nosso projeto nós pensávamos em criar em todo o fundo de quadra, no Pelourinho, no centro histórico, uma área de convivência, conservando toda a vegetação, plantando mais. Então, os antigos quintais das casas estariam unificados, com mangueiras, com goiabeiras, com pitanga, com isso, com aquilo, com caminhos, uma espécie de oásis dentro de um centro histórico com um urbanismo bastante árido, seco, como é o centro histórico colonial, em geral, das cidades coloniais brasileiras. Salvador não deixa de ser diferente. O restaurante foi uma ideia muito bonita da Lina também, de ser uma elipse, e lá dentro uma mesa única, table d'hôte, como a Lina dizia, né? Só que a mesa única, em vez de ser um retão, assim como na Idade Média, uma elipse também, uma elipse dentro da outra, né? Só que a elipse representava a cobra que morde o próprio rabo, que é o símbolo do ciclo da vida, da eterna morrer, nascer, para os beninienses. Plantamos, acho que 11 palmeiras, coqueiros grandes, trouxemos os coqueiros já, colocamos a água, que é a cachoeira do Pai Xangô, e fizemos a tatassomba, como vocês já chamam, né? Que é o modelo de casa tatassomba do Benim, mas que nem chamávamos como tatassomba nesse momento. Para nós era só o restaurante do Benim, com uma área fechada para grupos maiores, com a representação de uma arquitetura de barro,
e telhado de palha, uma grande mesa coletiva e com as cadeirinhas girafa, criadas especialmente para esse restaurante. Então era uma palhoça em forma elíptica, com essa mesa elipse, com as cadeirinhas, e a elipse, quando ela desenhou, que era para eu montar a elipse, tinha uns contrafortes, né? E eu fiz. Quando eu mostrei para ela, não é isso não. Aí eu tinha feito as paredes acompanhando o próprio formato da elipse. E não era, só os pontos dos contrafortes ficam na elipse. E as paredes entre contrafortes reverte e faz a curva ao contrário. Mudou tudo. É incrível. Eu bati o olho e falei, nossa, né? Mais uma para aprender com a Lina. Essa cadeira virou hoje um clássico, né? Virou um grande sucesso. Ela está na coleção do MoMA, a cadeira girafa. Acabou criando uma família, além da mesa girafa, tem também a banqueta girafa, a bordadeira girafa e o banco de bar girafa. Isso a partir de uma ideia que, num certo momento, a Lina dizia que não dava certo, não ia dar certo, não ia dar certo, e a gente, com muitos protótipos, conseguiu chegar a ela. Sim, como tem no livro, né? Essas imagens todas, nesse livro aqui, editado pelo Instituto Bard, logo depois que ela morreu, né? Foi a mesma equipe que trabalhava com ela, que se juntou, o Marcelo Ferraz, o André Weiner, eu, a Isa Grinspo, o Vitor Nozek, a turma de trabalho da Lina. Então esse livro tem essas fotos que mostram esses desenhos todos, né? Foi um momento muito forte, muito rico, essa passagem de Lina pela Bahia, mas as condições eram todas dadas, né? E o apoio era todo dado, o suporte da prefeitura, tendo Mário Kertes e Roberto Pinho, abrigando toda essa gente, todos esses colaboradores, antigos colaboradores de Lina ou não, e Lelé também na ponta com a fábrica de cidades, né? Foi outra lição, né, para a gente ver como a erudição da Lina, né, fazia tomar decisões assim, como abdicar de um trabalho grande, talvez importante, em nome da sua convicção de que trabalhar com patrimônio tinha as suas razões científicas e que as coisas fazem sentido e esse sentido deve interferir profissionalmente, ou seja, a tua responsabilidade civil como arquiteto de contar para a sociedade certas coisas inerentes à ciência, de estudar, né, as questões de patrimônio e, consequentemente, a arquitetura possível. A Casa do Benim estava pronta, foi inaugurada, veio uma comitiva muito grande do Benim, com o ministro de Cultura, prefeito de Cotonou, se não me engano, ministro de Relações Exteriores, enfim, uma comitiva grande, e grupos de música, dança, estudantes, pesquisadores que ficaram na casa no primeiro tempo, e essa gente vem para passar um tempo em Salvador e visitar alguns terreiros. Então foram encontros maravilhosos em volta da inauguração da Casa do Benim. Então é o tipo do projeto que vale a pena fazer, porque é um projeto com consequências fortes, que forma pessoas, forma gerações, educa, tudo que a gente gostaria que fosse uma arquitetura. Quer dizer, a arquitetura pública deveria servir sempre nesse sentido, deveria servir para abrigar, né, para ser recipiente para esse tipo de existência, esse tipo de conteúdo. E são duas casas, lá eles cuidam da manutenção da Casa do Brasil, aqui nós cuidamos da manutenção da Casa do Benim. É para isso que um pouco nós estamos chamando a atenção de vocês agora, para esse cuidado necessário na continuidade, na manutenção da continuidade desse trabalho da Casa do Benim na Bahia, com, enfim, atividades importantes no campo do intercâmbio literário, do intercâmbio religioso, do intercâmbio dos costumes,
das variedades todas, enfim, que produzimos aqui e lá. Casa do Benim, cuide dela, cuidemos dela.